Boa noite. Atenção, consumidores de pacotes das operadoras de banda larga fixa da internet para um abuso destas empresas que agora será punido. A restrição de acesso à rede após o fim da franquia. Isso acontece com você direto? Hoje em dia, ficar sem internet deixa qualquer um perdido, né? Pois as operadoras, sabendo disso, querem lucrar cada vez mais e criaram planos que permitem a redução da velocidade ao fim da franquia contratada. Só que isso agora está proibido. A Anatel determinou a suspensão desta prática por parte das operadoras por 90 dias. Em caso de descumprimento, as fornecedoras de serviço de internet serão multadas com valor diário de R$150 mil, podendo chegar até 10 milhões. Saiba que alternativas estão sendo estudadas para acabar com este abuso e o principal, se for vítima, denuncie para que haja punição. Nas operadoras que fizerem a mudança, os pacotes de banda larga fixa serão contratados não mais pela velocidade, mas sim pela quantidade de transferência de dados. E aí, quando a franquia acabar, não vai ter choro. A internet poderá ser reduzida ou mesmo cancelada. Para continuar a navegar, o cliente terá que contratar um novo pacote ou esperar o próximo mês, como já acontece hoje com a telefonia móvel. Vai ser ruim para todo mundo, que todo mundo depende da internet hoje, tanto para serviço, para tudo. Porque ficar contratando pacotes todo o tempo, vai chegar uma hora que cada vez eles vão ficar mais caros, não vão ficar mais acessíveis. Mas temporariamente, as operadoras de internet fixa não vão poder cancelar ou reduzir o serviço. É que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, proibiu as mudanças por meio de uma decisão cautelar. O documento foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Com isso, as empresas devem fornecer aos clientes ferramentas que permitam, por exemplo, acompanhar o uso de dados de seus pacotes e a proximidade do esgotamento da franquia. As empresas terão 90 dias para se adequar. O descumprimento pode gerar multa diária que vai de R$150 mil a R$10 milhões. A medida foi publicada 4 dias depois de o Ministério das Comunicações ter cobrado da Anatel atitudes que resguardem os consumidores. Mas para muita gente, a falta de respeito é limitar a banda larga. Muita falta de respeito com o consumidor e com as pessoas que precisam disso até mesmo para trabalhar. Acho que o primeiro passo a gente paga muito caro pela internet, né? E se a gente está pagando e caro, eu acho que não é mais um direito que a gente tem de estar recebendo o que a gente está pagando, né? Segundo o coordenador do Procon Assembleia, qualquer cancelamento ou redução de internet fixa durante ou depois dos 90 dias de prazo das operadoras deve ser denunciado nos serviços de defesa do consumidor de todo o país. Isso é contrário ao marco civil da internet, isso é contrário à expectativa do consumidor, isso fere a lealdade, a boa-fé e a transparência. Tem que ser combatido. Então, após esse prazo, se o consumidor tiver essa nova realidade, ele deve trazer aos PROCONs, os órgãos de defesa do consumidor, o Ministério Público, vão lutar para que a qualidade seja sempre prestada, sem haver a situação de suspensão ou diminuição de velocidade. Notícia de saúde, a exemplo de outras cidades mineiras, Belo Horizonte terá a vacinação gratuita contra a gripe antecipada. A campanha na rede pública, que estava prevista para ter início no próximo dia 30, começará 5 dias antes, na segunda-feira que vem, 25 de abril. As doses vão ser disponibilizadas nos 148 centros de saúde. A aplicação da vacina trivalente, que protege contra o H1N1, segue até 20 de maio. Pelo menos 3 casos dessa doença já foram registrados na capital. O mais recente é de um bebê de 10 meses internado no Hospital Infantil João Paulo II. Entre as pessoas que fazem parte do público-alvo desse Programa Nacional de Imunização estão os idosos, crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos de idade, trabalhadores de saúde, gestantes, portadores de doenças crônicas não transmissíveis, a população carcerária e funcionários do sistema prisional. Pais e estudantes da rede municipal de Contagem reclamam das perdas com a greve dos professores, que já dura 30 dias em algumas escolas. A categoria cobra reajuste salarial e redução da jornada de trabalho, entre outras coisas.
A Escola Municipal Eli Horta Costa está fechada há um mês. Mônica está preocupada com a defasagem no aprendizado do filho, além, é claro, de não saber mais o que fazer para ocupar o tempo ocioso dele. A prefeitura não cede, não dá aumento que eles estão pedindo e os professores não encerram a greve. Então, o que fica prejudicado nessa história são os alunos. Aí eu tenho que deixar na casa de parentes para eu poder trabalhar. Os trabalhadores em educação de Contagem reivindicam maior valorização da categoria. O município tem 4.000 educadores e cerca de 52.000 alunos. Gustavo é um dos prejudicados. Nós cobramos devidamente uma posição tanto da prefeitura e tanto do sindicato em relação, porque hoje o mais prejudicado nessa história está sendo os estudantes, pois depois para ter essa reposição é uma coisa ferrenha, uma luta ferrenha que é travada dos estudantes. De acordo com a Secretaria de Educação de Contagem, 80% das escolas municipais estão funcionando normalmente. De 115 unidades, apenas esta e outras 3 estão sendo prejudicadas pelo movimento. O prefeito não cede porque é ano de eleição. A professora falou que sem aumento elas não voltam. Então vai ficar até final do ano sem escola. A Prefeitura de Contagem informou que paga o maior salário da região metropolitana para os professores em início de carreira e que em 2013 e 2014 já foram concedidos aumento. O prefeito Carlinhos Moura, do PCdoB, alega que diante da crise financeira está com dificuldades para garantir um novo reajuste. O sindicato informou que uma nova reunião de negociação está marcada para amanhã. Foi negado o pedido do governador Fernando Pimentel para anular o indiciamento dele na Operação Acrônimo da Polícia Federal. Pimentel foi investigado por envolvimento em um esquema de desvio de dinheiro para financiamento de campanhas eleitorais. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou o recurso da defesa do governador. No mês passado, Fernando Pimentel foi indiciado por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e falsidade ideológica eleitoral. A defesa argumentou que, como ele tem prerrogativa de foro privilegiado, não poderia ser indiciado pela polícia. Pimentel é suspeito de ter utilizado o serviço de uma gráfica durante a campanha eleitoral de 2014, sem a declaração dos valores e de ter recebido vantagens. Por meio de nota, o advogado que representa o governador disse que respeita a decisão do ministro Celso de Mello. Eugênio Pacelli informou ainda que prefere acompanhar o entendimento da Procuradoria-Geral da República, que vê ilegalidade no indiciamento. Afirma também que Pimentel não tem responsabilidade penal nos fatos e que mantém a confiança no Poder Judiciário. Faltam 10 dias para o fim do prazo de entrega da declaração do imposto de renda. Você já fez a sua? Especialistas alertam que quanto mais cedo, menor é a chance de erro no preenchimento dos dados. Sem contar os riscos de congestionamento do sistema nos últimos dias, que podem te fazer perder o prazo. Nas ruas não é difícil encontrar quem admite ter deixado a declaração do imposto de renda para os últimos dias. Já fez essa declaração? Não, ainda não. Por que não? É coisa de brasileiro, última hora. Faltando 2 semanas para o fim do prazo, segundo a Receita Federal, apenas 40% dos contribuintes já entregaram a declaração. Quem deixar para os últimos dias pode ter problemas. Muita gente incide na malha fiscal por fazer a sua declaração apressadamente e errar. Em Divinópolis, devem ser recebidas 33 mil declarações e apenas 12 mil pessoas já estão em dia com a Receita. A Receita Federal acredita que metade dos contribuintes só vai fazer a declaração na última semana, o que pode congestionar o site e impossibilitar o acesso ao sistema. Quem perder o prazo leva multa, que varia de R$ 165,74 a até 20% do imposto devido. Os programas para preencher e transmitir a declaração do imposto de renda estão disponíveis no site da Receita. As restituições começam em junho. Estão previstos 7 lotes de restituição para esse ano, começando em junho, terminando em dezembro, né? As declarações entregues antes, a tendência é que venham nos primeiros lotes. A discussão entre um jovem casal de namorados quase terminou em tragédia em um mirante da Serra do Rola Moça, em Nova Lima, na Grande BH. A garota de 17 anos disse ter sido empurrada em um abismo pelo namorado. O rapaz de 20 anos afirmou que ela é que se jogou ribanceira abaixo. O cenário foi este, à 00:30 dessa terça-feira, o Mirante dos Veados, na estrada de acesso à Casa Branca, por volta de 00:30. Segundo o boletim de ocorrência da PM, eles contaram que foram ao local para conversar. A moça alegou que o namorado a agrediu e a empurrou, mas disse que se agarrou às árvores e escalou o morro e se salvou. Contou ainda que o rapaz a deixou lá e foi embora.
e que então ela foi para a estrada e pediu carona a pessoas que passaram por lá até o pelotão da polícia. A jovem teve vários ferimentos e um corte na cabeça. Encontrado pela PM, o namorado alegou na delegacia que a moça não aceitava o fim do relacionamento, disse que ia pular e acabou pulando mesmo. Ele recebeu voz de prisão em flagrante por lesão corporal, mas pagou fiança de R$ 900 e foi liberado. A polícia vai colher outros depoimentos ainda nesta semana. A juíza da Infância e da Juventude de Juiz de Fora, que vem alertando sobre as mortes constantes de adolescentes envolvidos na guerra de gangues do tráfico, rebate uma denúncia da mãe de um menor infrator que foi morto dentro de um centro socioeducativo. A gente deu a notícia ontem aqui no Jornal da Alterosa. A versão da instituição é de que os autores são outros internos, mas a mãe do garoto diz que ele vinha sendo agredido por agentes. A juíza recebeu nossa equipe para falar do caso. Esta é a pilha de processos que o adolescente de 14 anos respondia por atos infracionais, sem contar os outros 17 que já tinham sido arquivados. A juíza Maria Cecília Stefan, da Vara da Infância e da Juventude, acompanha o caso desde o começo. E, segundo ela, a justiça nunca se omitiu em punir o rapaz, mesmo quando ele ainda era criança. Era feito um trabalho, uma intervenção, porque para nós, antes dos 12 anos, é arte. Tá? Então era feita a abordagem, a intervenção, para ver se ele não voltava para o ato infracional, entre aspas, né? Em 2011, a polícia apreendeu imagens que mostram o rapaz, ainda criança, fazendo uso supostamente de maconha, acompanhado por 2 homens que seriam traficantes. Apesar do histórico, a juíza garante que o adolescente, que já passou por todas as casas de acolhimento de Juiz de Fora, tinha um comportamento considerado bom. Todas as vezes que ele precisou passar pelo Santa Lúcia, 30, 40 dias, comportava-se muito bem. Só que a gente aplicava uma medida em meio aberto, ficava um pouquinho no provisório, para ele poder colocar a cabeça no lugar, voltar a respeitar a lei, depois ia para a medida em meio aberto. Aí ele começava a aprontar, né? De acordo com informações da polícia, o adolescente foi agredido e estrangulado por 3 internos que também cumpriam medidas. Ele foi levado para a UPA da Zona Norte, mas não resistiu e morreu no hospital. Eu cheguei a saber que ele apanhou lá dentro por ele mesmo. Que ele apanhou lá dentro, um agente com toalha molhada bateu nele e o outro segurou a boca dele para não gritar, porque ele passou uns minutos da hora do banho. Não tem essa notícia não. Muito pelo contrário, estou te falando. Todos gostavam, então todos de luto. E se ela recebeu alguma notícia, por que ela não veio aqui? A Secretaria Estadual de Defesa Social informou que a direção do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora já instaurou um procedimento interno para apurar as circunstâncias do ocorrido. A juíza da Vara da Infância e da Juventude informou que os agentes socioeducativos devem ser ouvidos para dar explicações sobre a segurança do local. Os meninos respondem pelo ato infracional, a equipe de segurança do Santa Lúcia responde e a mãe pode tomar as providências que ela quiser. Minha providência já estou tomando, vou enterrar meu filho. Então eles agora têm que tomar as providências deles. Vereadores de Belo Horizonte aprovaram em primeiro turno o projeto de lei que proíbe o funcionamento de super e hipermercados aos domingos. Os que descumprirem serão multados. O valor diário inicial é de R$50 mil, de acordo com a proposta, que é de autoria do presidente da Câmara, Wellington Magalhães, do PTN, e do líder do governo, vereador Preto, do DEM. O projeto foi aprovado com 28 votos, enquanto necessário seriam 21 votos dos 41 parlamentares. Se aprovado em segundo turno, esse projeto segue para sanção ou veto do prefeito Márcio Lacerda. 19 de abril, muitos são os desafios no Dia do Índio no nosso país. Por isso, todo dia tem que ser Dia do Índio. A demarcação de terras e o cumprimento de políticas públicas para este povo brasileiro tão oprimido são eternas lutas dos habitantes mais antigos do Brasil. Restou pouca coisa das histórias contadas nos livros didáticos. Mas o único povo nativo do Brasil continua resistindo às mudanças do mundo moderno. A prova não está apenas no canto. Também está no sorriso dos índios, que apesar de todas as dificuldades, se orgulham de fazer parte da cultura do país. Como o Menarian, que vive em Carmésia, no leste de Minas. A gente se sentia, assim, parte de uma coisa tão, que vem desde o começo da história do mundo, do Brasil, assim, os primeiros habitantes eram nossos antepassados. Então vem com orgulho, assim.
Mas segundo os indígenas que participaram de um evento em comemoração ao dia deles na cidade administrativa, na capital, os costumes que encantam muita gente têm sido reprimidos pelo preconceito e a falta de proteção. Quase toda a riqueza está nas terras indígenas, onde é que ainda tem mata, rios, tudo isso está dentro das terras indígenas. E muito pessoal aqui fora, muitos não vê a terra indígena como aquela que é uma fonte de vida, né? Eles querem destruir para plantar soja, para criação de gado. Se a gente tem as oportunidades de tanto estudar numa escola indígena como tem nas comunidades indígenas hoje, podemos também sim frequentar uma outra sociedade, também está nos procurando qualificar para estar ajudando nas nossas aldeias. Atualmente, 17.500 índios de 11 etnias diferentes vivem em Minas Gerais. Para aumentar o diálogo com o povo indígena, o governo estadual criou no ano passado uma diretoria para cuidar do assunto. Afinal de contas, ser lembrado apenas um dia parece pouco para quem já foi o dono desta terra. A principal luta hoje dos povos indígenas diz respeito à questão territorial, à questão fundiária, para os povos indígenas defender o seu território e ter garantido o seu direito territorial, garantir a sua sustentabilidade, a sua continuidade enquanto ser indígena aqui na nossa sociedade. E hoje, para os católicos, é dia de Santo Expedito. Em BH, as igrejas que homenageiam o ex-guerreiro que se converteu ao cristianismo ficaram lotadas durante o dia. Entre os pedidos dos fiéis, claro, estava o desejo de que o país entre no rumo certo. O dia é para agradecer e fazer pedidos. Deus vai abençoar que minha neta vai ser curada em nome de Jesus. De saúde para mim, para meu marido, para meu filho, toda a minha família. Eu estou pedindo bastante saúde, vitória, emprego, né, minha família. Em tempos de crise, o jeito é apelar para Santo Expedito. Pedindo a paz para o Brasil para ver se resolva isso, né, de uma vez, né? A celebração é presidida pelo Padre Sávio, que há 13 anos dirige a igreja. Hoje tem missa a cada hora para dar conta de atender ao número enorme de fiéis. Santo Expedito foi um santo da Armênia, foi um grande comandante da Armênia, muito rude, cruel, violento e tornou-se, através do Evangelho, se converteu ao Cristo e passou a ser um discípulo, um missionário de Jesus. E saiu pregando que as pessoas tinham que receber o Cristo urgente na vida para que os problemas fossem resolvidos. Viva Santo Expedito! A seguir, um presente para Wesley, o menino que andava numa bicicleta caindo aos pedaços e que sensibilizou PMs durante uma operação. A história que o Jornal da Alterosa vai contar agora me lembrou uma campanha da Polícia Militar de quando eu era pequena. PM Amigo Legal. Mais que ser legal, tem muito PM que vai além da função de segurança pública e se envolve com o bem-estar da comunidade que protege. É o caso de militares de Santa Rita de Minas, no leste do estado, que, sensibilizados por um garotinho que andava numa bicicleta toda capenga, porque a família não tem condições de comprar uma nova, se mobilizaram para fazer uma surpresa para o menino, que, por coincidência, foi na véspera do aniversário dele. Já pensou em andar numa bicicleta sem pneus? Estranho, né? Mas para o Wesley, esse garotinho de 10 anos, isso não era problema. Ele é tão apaixonado por bicicleta que andava nesta aí, ó, sem pneus, sem pedais e sem os freios também. Só tem essa bicicleta aí? Os 4 militares conheceram Wesley durante uma operação policial pelo bairro Santo Antônio e ficaram comovidos com a felicidade do garoto em andar numa bicicleta nesta situação. Nós percebemos com tão pouco a alegria daquela criança, né? E aquilo ali realmente tocou na gente. E imediatamente nós tivemos a ideia, nós 4, em comprar uma bicicleta para ele. Fizemos um pequeno vídeo e eu enviei esse vídeo, né, para alguns amigos. E esses amigos sensibilizaram também, abraçaram a causa com a gente aí. Gostou, cara? Feliz? Tá? Isso aqui é um presente. É um presente nosso aqui da Polícia Militar de Santa Rita de Minas e de alguns parceiros aí que nos ajudaram. Tá, aproveite, tá? Bom, cara? Mas você vai dar outra pra gente? Troca aí. Vai trocar? Então beleza, tá bom? então.
O valor e o apego que ele tinha pela bicicleta, eu recordo que quando nós fomos entregar a bicicleta nova para ele, falando com ele, vamos fazer uma troca da bicicleta. Então assim, a gente via que ele não queria entregar aquela bicicleta, né? Mas na verdade o que a gente estava querendo é retirar aquela bicicleta, né, do convívio dele, justamente porque é perigoso, né? No morro onde ele mora lá, é bastante íngreme, bicicleta não tem freio. Nós somos pais de família, né? Eu tenho 2 filhos pequenos. Todos os outros militares da guarnição também são casados e têm filhos. E quando nós podemos ajudar uma criança dessa, né, que não tem muitas condições, é gratificante. O Wesley é órfão de pai e mãe e mora com a irmã. Ela conta que o presentão chegou na véspera do aniversário dele. Acabou ganhando pelo aniversário, graças a Deus. Mas não tinha condições mesmo. Realmente Deus tinha um plano na vida daquele menino, porque no outro dia ser aniversário dele é uma coisa que nós não imaginávamos, não perguntamos a ninguém e ficamos super satisfeitos de Deus ter usado a nossa vida para abençoar a vida dele um dia antes do aniversário dele. Ver a felicidade nos olhos dele, na hora não tem preço. E serve de lição de vida até pra gente, né? A gente vê que a gente não precisa de muita coisa, não precisa de dinheiro para ser feliz. Obrigada por estar, Deus abençoe vocês. Legal, né? A edição desta terça termina aqui, mas a gente se vê amanhã de novo, 7h15 da noite. Até lá, tchau.